Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui das minhas conversas com profissionais do mercado no meu canal aqui no YouTube, com o apoio da Hyper Data Studio, empresa do qual sou fundador, diretor executivo, onde a gente trabalha com inteligência de dados para negócios, para marketing. E eu tenho a honra aqui de receber esse meu amigo aqui que trabalha com dados, um cara que eu tenho como referência, né? A Hyper Data Studio é uma empresa muito nova e a gente acompanha o mercado de inteligência de dados e ele é uma pessoa que já está aqui no nosso radar, estava no nosso radar e por uma coincidência de agenda a gente já conseguiu convidá-lo e trazê-lo aqui para o nosso estúdio em São Paulo para conversar sobre esse universo dos dados. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dele, Alec Maracajá. Meu amigo, obrigado por ter aceito esse convite e vindo aqui para o nosso podcast. Valeu, Leandro. Para mim é uma satisfação enorme, porque aí a gente vai estar nos atualizando. Você também é uma referência aí em dados, então a gente vai ser um ótimo bate-papo aqui. Muito bom. Alec, vamos lá então. Nossa entrevista aqui, a nossa conversa, né? Sim. Na verdade, ela costuma ser curta, porque a gente faz um episódio de mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, quando a gente vê, já voou. Mas eu quero primeiro que a nossa primeira pergunta sempre é sobre a pessoa, né? Para se apresentar, falar rapidamente aí sobre o seu histórico, né? Como você se formou em qual área, Bacana. e aí como que você chegou até aqui hoje aí pela Ativa Web, né? Autor de livros aí importantes também legal. do mercado. Conte pra gente. Leandro, eu sou formado em processamento de dados. Lá no finalzinho de 1999, a gente estava ali no início da internet no Brasil, né? E saí da faculdade no boom do milênio, né? E com tudo isso a gente foi construindo, já tive a sacada empreendedora, né? De ser um cara que levasse soluções. E na época era bem difícil, a internet era muito precário no Brasil, e a gente entrando aqui dentro do estúdio me lembrou que logo depois que a gente monta a Ativa Web, a gente teve uma demanda de um cliente que era o quê? Transmissão ao vivo. Cara, transmissão ao vivo naquela época era do tamanho dessa telinha apenas. Então era terrível. E a gente teve que montar servidores fora do país. A gente montou um YouTube. Era servidores fora do país para se conectar. E com isso, a gente monta um escritório aqui em São Paulo, em Moema, para atender uns clientes que a gente tinha sido licitado, como governo federal, Sebrae, daqui de São Paulo. Então, a gente foi construindo essa história. E uma coisa que está no meu DNA, Leandro, é o quê? O que vai ser da minha profissão ou da minha empresa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Eu sempre faço esse trabalho mental todo final do ano. Rapaz, o que foi que a gente conseguiu alcançar? Será que a gente precisa mudar alguma rota da empresa? E uma dessas rotas, a gente em 2017 e 2016, com a ajuda do Ricardo Amorim, economista reconhecido no Brasil, ele pede para fazer uma análise dos presidenciais nas redes sociais. Para a gente seria fácil fazer isso. Então, a gente começa a fazer e, Leandro, foi tão gostoso de a gente trabalhar com esses dados, porque foi o início do Instagram, o início ali, um movimento muito grande dentro do o Orkut saindo, entrando o Facebook, então, aquele momento todo, né? E a gente conseguiu coletar esses dados e foi bem bacana. E me diz uma coisa, Alec, você chegou na Ativa Web a partir dessa história, é isso? Isso. Então a Ativa Web já existe há muitos anos no A Ativa mercado, Web né? tem no mercado, a gente está em 2026, foi montado a gente tem 25 anos. Não é Hoje, fácil manter uma empresa de pé 25 não é anos, né? fácil, não é fácil.
questão de funcionários, equipe. Graças a Deus que eu consigo, Leandro, ter amigos dentro da empresa. Eu não tenho um perfil de chefe. Eu tenho um perfil de amigos. Então, a turma lá da empresa são colaboradores, todos amigos, e isso eu acho que é uma virtude, sabe? Muito bacana. E uma coisa que me chama muita atenção positivamente Sim. da Ativa Web, do seu trabalho, que eu te acompanho aí nas redes sociais, é que você sempre está publicando pesquisas, né? Ou pelo menos dados, e de uma forma assim, no timing, né? Então, aconteceu alguma coisa hoje, pode esperar que daqui a pouquinho a Ativa Web ou a Alec vai divulgar algum dado, algum levantamento a respeito daquele caso. Como que é essa operação, né? Essa ideia, eu acho incrível, eu até falo pro meu time sabe disso, a gente quer fazer isso também pela Hyperdata Studio dentro de um segmento específico nosso de atuação, mas de ter esse timing, né? De levar essas informações para as pessoas. Conta um pouco pra gente. A gente tem um time lá que fica sempre... São jornalistas, e eu tenho uma equipe técnica. Então, eu, junto com os jornalistas, a gente pensa o que é que vai colocar. Eita, vamos fazer isso. Exemplo, ontem foi o dia consagrado do Vozinho, né? Vozinho, o goleiro. Vozinha lá do goleiro, né? Vozinha. Pronto, ali foi a sacada. Cara, Vozinha tá crescendo. Vamos monitorar. A gente começou a monitorar o Vozinha, tava com 1 milhão de seguidores. Aí, então a gente colocou uma rotina, que são scripts feitos por nós, aonde a gente ficou monitorando o crescimento. Mas eu não queria só entregar o crescimento, porque o crescimento qualquer pessoa vai dar. Sim. O próprio Cazé TV ali ia falar aqueles que exatamente. organizaram esse Mas eu quero movimento. entender quem são os seguidores. Então, como a gente tem acesso pela API, a gente tem um túnel direto com a plataforma, então ele começa o Brasil de seguidores em quinto lugar. Então, o Vozinha lá, ele estava em quinto lugar, dos seguidores dele, o Brasil estava em quinto. Até às 5 da tarde, o Brasil estava em primeiro lugar. Então, o Vozinha hoje deve estar com 5 milhões de seguidores, disparado. Chegou o Brasil. Tudo isso? Já chegou a tudo isso. Ele estava com 50 mil no começo da brincadeira deles. Não, ali. 50 mil era coisa de 15 minutos. Isso, era o que ele tinha ali, né, basicamente. Isso, então a grande sacada é a sensação, é a gente pegar o momento e entender quem são os seguidores, quem foi mais, foi homem, foi mulher. E como você faz esse monitoramento? Claro, se você puder abrir pra gente. A nossa produção mandou aqui que o Vozinha tá com 9 milhões. Olha aí. Cara, o movimento do digital é incrível, né? O que eles fizeram ontem, porque no jogo eu tava assistindo, ontem eu tava no Rio de Janeiro a trabalho, e a gente tava assistindo lá pelo YouTube, o Cazé TV tava, na hora que eu vi, com 6 milhões e meio de espectadores simultâneos assistindo o jogo. E aí eles criaram esse movimento, né? Então, porque ele foi o jogador ali do jogo, né? O destaque do jogo e tal. E aí você vê como que o nosso universo digital hoje e as possibilidades e como a audiência se engaja nesses canais, né? Mas a minha pergunta é, como que você faz esses monitoramentos? Você tem ferramenta própria? Você utiliza ferramentas de mercado? A gente sempre desenvolveu muita ferramenta lá dentro da... Ativa Web, ela passou por vários momentos, e um desses momentos era uma soft house. Então, a gente desenvolveu muito lá dentro. Então, o que a gente fez? Com a equipe de desenvolvimento, se eu tiver um API direto com as plataformas, eu tenho o que eu quero, é dados. E dados hoje, o grande desafio, tanto que eu gosto de conversar com a Marta Gabriel, que é o quê? É você interpretar. O grande desafio hoje é você interpretar esses dados. Às vezes a gente tem um gráfico muito bonito,
sendo que o gestor não sabe identificar qual é o caminho que ele tem que tomar. E você sabe muito bem o que é isso, né? A gente entrega um relatório e o cara não entende esse relatório. É o nosso maior desafio, né, como negócio Isso. na área de inteligência de dados. Exatamente. Então, quando a gente consegue interpretar esse dado, deixa a coisa mais simples de entendimento, aí é a grande sacada. Então, a gente tenta fazer um ambiente simples de leitura, né? De uma leitura simples. Eu estava vendo os comentários sobre a nossa pesquisa, porque é bom, né, a gente entender como é que o pessoal está falando. Ah, não, mas o Cacete TV, ele sempre fez isso com alguns jogadores. Mas é diferente. Esse cara, o Vozinha, ele representa... E uma das coisas que está acontecendo na minha vida agora é o quê? Eu estou fazendo uma pós em filosofia e uma pós em filosofia, em ética e inteligência artificial. É bom, Leandro, porque a gente entende a sociedade um pouco mais aberto. Então, o Vozinha, ele representa uma nação. Acaba essa história daqueles grandes jogadores bilionários de roupas caríssimas, de bolsas, de muito marketing em torno dele. Muito marketing. Para um cara simples, pô. O Vozinha é simples como João, Maria e Pedro. Tá entendendo? É isso que a gente relata no livro, que também vai para a política. Quando um produto que seja ou o produto Vozinha ou o produto Bolsonaro, Lula, tem que ser simples. Falar com as pessoas simples e despertar. E quando desperta, o algoritmo entrega. O algoritmo gosta de entregar. O algoritmo, ele gosta da polêmica, porque a polêmica é da audiência. E quando tem um assunto gostoso e todo mundo está envolvido, ele vai entregar também. Vai entregar. O Vozinha caiu na boca de todo mundo. Que é um fenômeno, né? É legal você trazer esse aspecto, porque você é professor também, Alec. Sim. Além, então, de estudante, né? Que nós somos muito parecidos nessa questão, que a gente não para de estudar. E você... Muito bom, é muito bom. É muito bom. E é necessário também, né? E você é professor onde? Eu sou professor hoje da Republicana, em Brasília. Que é uma faculdade muito voltada para a política, apesar de do Partido Republicano, na ISPM, aqui em São Paulo, e acho que é isso mesmo. E você, qual que é a sua cidade natal e a que você mora hoje? Hoje a gente tem a sede mesmo da Ativa Web fica em João Pessoa, melhor cidade de correr, de praticar esportes. Eu vejo, né? Porque você publica nas suas redes 4h30 da manhã já tem o sol nascendo. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Lá é nosso QG, onde tudo acontece, e a gente tem um escritório em Brasília. Legal. E você fica nessa ponte aérea aí. Legal. E acontece muito que muitas coisas são reuniões virtuais e a gente tem um representante em Brasília, então isso ajuda muito o dia a dia. E quem são os seus clientes na Ativa Web, Alec? Hoje a gente atende a Polícia Federal na parte de quê? De agência de 360. A gente faz desde site, revista, toda a parte de comunicação. Tá. Mas a gente atende governo federal com a parte de análise, a gente entrega, a gente sempre, eu tenho uma visão que eu sou sempre um cardiologista. Eu sempre vou entregar informações para nossos clientes que ele não vai gostar. Então, a ideia é exatamente essa. A gente atende hoje governo federal, atende Unimed, e alguns políticos, desde partidos políticos e os principais políticos sempre estão no nosso radar, fazendo análise, essas coisas todas. Legal, eu queria entrar nessa esfera política, porque eu sei que você trabalha nessa área, e quando a gente fala de monitoramento do ambiente político,
O que efetivamente pode ser analisado através dos dados? É claro que praticamente tudo pode ser analisado, mas hoje, não precisa entrar em detalhe de cliente e Sim. tal, mas num aspecto mais amplo, o que dentro de um cenário político é importante o cliente acompanhar nas redes sociais? Eu acho o seguinte, que quando a gente faz um diagnóstico de um cliente, a quantidade de seguidor é relevante, sim, mas existe todo um contexto. Eu me lembro que quando a gente estava em 2017 fazendo uma análise dos pré-candidatos, apareceu em primeiro lugar Luciano Huck. 27 milhões, tal, um cara excepcional. Mas não era 27 milhões de pessoas que queriam Luciano Huck como presidente. Porque aí a gente começou a detalhar o público de Luciano Huck. A gente precisa entender quem é o Luciano Huck. As pessoas se expressavam com o Luciano Huck, com Minha Casa, a reforma da casa, o quadro lá, Sim, da reforma da o Lar casa. do Oscilar. Isso. Aí a gente conseguiu pegar o Bolsonaro estava crescendo. Entre um dia e outro, o Bolsonaro crescia 2 milhões, 3 milhões, era um vozinha, tá entendendo? Ele crescia muito, exponencial, então ele estava despertando o desejo das pessoas conhecer ele. Então isso chamou a atenção. E a gente faz o quê? Analisa qual os dados que estão flutuando dentro da rede em relação a essa pessoa. Com isso, a gente tem uma certeza muito, muito certa, sabe, Leandro? Em relação a hoje pesquisa eleitoral, o digital, uma pesquisa quant, né? Aquela Que a gente vê na TV. vamos entrevistar 1.000 pessoas. O digital já dá. E com uma precisão muito grande. Tipo, eu preciso saber como está hoje o cenário de Lula e Flávio no Brasil. Eu tenho como mostrar como a Paraíba tá entre os dois, como Santa Catarina tá com os dois. A gente pode dividir por estados. Isso é incrível, né? Isso é a ciência de dados, isso é gostoso. E eu costumo dizer que a pesquisa que a gente costuma ver dos institutos, né, que aparece na TV principalmente, ela dá o extrato, né? E no digital ela dá o movimento, Isso. né? Então a gente consegue perceber o movimento, que é o que você estava falando aqui. E assim, como a gente fica muito voltado à política, a gente fez um estudo recente dos bancos. Entendeu os bancos. Então a gente colocou a lista de todos os bancos e criou um ranking. Quem é o mais popular? Aí apareceu Nubank, Itaú, sei o que e tal. Mas eu queria mais detalhes, eu queria apenas os jovens estão com qual marca? Foi incrível, porque aí a gente começou a detalhar e de 17 a 22, qual é o banco que está mais em destaque com os jovens? Assim, foi bem bacana. E mostrou, tipo, uma força da Caixa Econômica com um público de 45 mais dentro do agronegócio. Então, a turma do agro precisa da Caixa Econômica para, sei lá, financiamento, essas coisas, né? Que essas grandes indústrias precisam de incentivos e tal. Então, é bom a gente sair da política e entrar em outras áreas. Plano de saúde, a gente já fez um estudo para a gente poder entender. E é bom, é fascinante trabalhar com dados. Com certeza, eu também sou apaixonado, eu sou publicitário, venho trabalhando com contas públicas já há muitos anos e por ser uma pessoa da área de estratégia, né, fiz pós-graduação, me formei nessa área de planejamento e aí agora eu estou fazendo mestrado em gestão pública, né, em gestão governamental e políticas Que públicas. legal. No IDP, que é de Brasília também, Isso. mas eles têm aqui uma unidade em São Paulo. Muito bom. Justamente para olhar um pouco do outro lado do balcão, né? Dos clientes, de fato.
E esse ano tô me formando, se tudo der certo, mas vai dar certo. Meu, meu orientador tá me ajudando bastante nisso. Coisa boa. Agora, Alec, sobre Brasil, porque aí a gente vai falar na sequência do seu livro, mas Sim. antes eu quero fazer uma pergunta. O Brasil, né, ele se tornou mais polarizado nos últimos anos, ou as redes sociais, ela está tornando isso mais claro para a gente, trazendo essa informação para a gente? O que que você tem aí de percepção com base nos seus estudos? O Brasil é um país hiperconectado. O Brasil tem mais de 188 milhões de pessoas utilizando o celular o tempo todo. O celular é a primeira tela dos brasileiros. A internet deu vida e voz para o João e a Maria, aonde ela não podia falar mal do prefeito sobre a rua, sobre isso. Ela agora pode se expressar, mas ela também aprendeu que se ela coloca o nome dela e ela fica muito refém. Eita, sou eu. Então, por que eu não posso criar um perfil fake? Então, tudo isso, o Brasil virou um grande boom de dados que a gente tem que ter uma malícia para entender se isso é fake, se isso não é fake, como tratar de melhor, tratar de melhor forma esses dados, porque senão a gente pode tá lendo uma coisa que é fake, né? Uma coisa que não é real. E hoje a sociedade ela tá muito aí vem umas coisas em relação às plataformas. As plataformas lhe dão muito acesso à informação, você preenche muita coisa, você coloca muito conteúdo dentro deles e a gente tem pouco acesso. Então, hoje as plataformas, ela detém todo o controle sobre os dados. Nós que trabalhamos com dados, a gente só tem 10%. Então, se eu consigo interpretar um cenário eleitoral, uma tendência eleitoral, as plataformas têm a certeza. A certeza. Então, além de análise de dados, além de tudo isso, eu sou um defensor e um evangelizador da regulamentação. A gente precisa, tudo na vida, esse microfone aqui passou por uma regulamentação para melhorar o áudio. Tem pouco grave, vamos colocar mais grave. Por quê? Porque teve uma regulamentação em tudo. E hoje o Brasil precisa disso. O Brasil é muito grande, pô. O Brasil é enorme. O Nordeste é uma coisa, o Norte é outra coisa, Minas é totalmente diferente. Então, a gente está vivendo um país muito plural e os dados estão muito abertos. Isso é. Qual que é a sua ideia de regulamentação que você entende que deveria avançar? Quando a gente fala sobre regulamentação, aí vem o quê? Vem a história de censura. Não é nada de censura, é apenas a gente ter o nosso controle sobre os dados que são do Brasil. Então, Meta, instala teus servidores aqui. Vamos deixar tudo dentro do Brasil. Vamos criar mais data centers dentro do Brasil. Isso faz o quê? Nossas universidades, que são incríveis, mão de obra qualificadíssimas, a gente retém esses alunos aqui dentro do Brasil. A gente não precisa exportar a nossa mão de obra. Vamos deixar tudo aqui e puxa eles para dentro do Brasil. Com isso, a gente vai ter um país mais forte. E quando a gente pensa em soberania do Brasil, a soberania dos dados não está dentro do Brasil, é isso. Toda a soberania, todos os dados do Brasil tá fora. Inclusive dados do Banco Central, dados do governo, tudo fora, pô.
tem que estar aqui dentro do Brasil. É isso que eu sempre penso. Brasil, um país incrível, com pouquíssimos satélites. É mais fácil a gente, gestor, alugar um satélite e colocar uma operação para funcionar, do que a gente comprar um satélite e colocar, porque na hora que a gente compra é nosso. Se acontece uma guerra mundial, o Brasil fica offline em segundos. Pela decisão de terceiros, né? Tá entendendo? Sim, e o nosso servidor, nosso satélite. Nosso satélite é um de alta distância. Cara, a gente precisa ter nossa soberania. E os países, os grandes países, têm sua soberania. Hoje a gente vive na mão hoje do Elon Musk. É verdade. Que agora se tornou trilionário, né? Isso. A primeira pessoa trilionária da história. E dentro desse raciocínio, Alec, você acha que... Isso é bem filosofia, viu? Não é? Então, imagino, cara, imagino. Você deve estar num momento assim, né, que o que a gente vê pela frente, a gente traz para raciocinar do outro ponto de vista, né? Mas tem a gente filosofia. Porque a gente tem que pensar o que a gente está fazendo hoje na sociedade. O que Leandro está deixando para o amanhã? Aquela história que a gente estava conversando aqui. O que vai ser da minha profissão daqui a 5 anos? O que vai ser de Leandro daqui a 50 anos? Tu vai ser lembrado por alguma coisa? Ele fez isso. Ele plantou uma árvore, fez o livro. Sim, mas é mais, cara. Os nossos antecessores, eles fizeram muito. A gente precisa deixar alguns legados também, sabe? Com certeza. E principalmente quando a gente está falando de uma época onde a evolução tecnológica ela é exponencial, né? Então toda a evolução é muito rápida, porém o que a gente tem acompanhado é que essa evolução tecnológica ela está nas mãos de poucas grandes empresas, né? As big techs, e como você falou, nenhuma delas é aqui do Brasil, e todos os nossos dados e a nossa soberania tecnológica não está em nossas mãos. Né? Eu falo que antigamente a gente tinha o feudalismo, onde tinha os senhores feudais dentro dos seus castelos, e hoje acabou isso. Sendo que os castelos onde são os data centers. O grande petróleo do atual momento são dados. Pela primeira vez, um presidente dos Estados Unidos chama para a primeira fila os donos das big techs, porque ali tem um controle. Então, hoje a gente vive um feudalismo mais digital. Então, isso é algo que a gente precisa sempre colocar. Isso é apocalíptico. Não, mas a gente tem que entender que tudo que a gente está postando, alguém está vendo. Aquela história de eu quero viajar para Disney. Pronto, já vai vir propagandas no meu celular falando de pacotes da Disney. A galera está escutando tudo, pô. Então, é isso e quando a gente vê histórias dos engenheiros da Microsoft que os caras saem meio assustador, né? Não, tem documentários, né? Falando sobre isso. Tá entendendo? Então, a gente não pode... É meu dia a dia em tecnologia. Eu sou da época dos provedores de internet. Trabalhei nos AIS, no Terra, no UOL, nas grandes provedores da época. Mas hoje a gente vive um momento que a gente tem que pensar nos nossos netos e nossos bisnetos. O que é que vai acontecer? E você acha que os algoritmos das plataformas, principalmente de redes sociais, estão influenciando na opinião política? É uma pergunta complexa. Pois quando eu converso com os lados políticos, quando eu vou conversar com a turma da extrema-direita, ou quando eu falo com o pessoal da extrema-esquerda,
Eles falam, eles estão fazendo manipulação sobre os algoritmos. Eu não acredito, não. Eu acredito que o algoritmo, ele entrega o que tem audiência. Exemplo, hoje na política, existem alguns atores que têm muita audiência. O Nicolas Ferreira hoje é um cara, um cara que ele tem um poder algoritmo. Quando ele posta, o algoritmo fala, opa, ele postou. Se ele posta, muita gente vai querer ver. Então, ele começa a entregar de forma natural esse post do Nicolas Ferreira. Então, eu acredito que pode ter uma manipulação, sim, mas é muito, muito sutil, eu acredito. Eu fiz um trabalho recente, acadêmico, sobre o livro A Máquina do Caos, né? Sim, Que é um perfeito. livro importante, né? Sim. Do autor Max Fischer. E ele fala sobre isso, né? Que as redes sociais estão reprogramando a sociedade. Muito por conta dessa questão que você colocou, porque o algoritmo em si, independente da pauta, se ela é política, se ela é de consumo, ela vai te direcionar conteúdos que ela entende que mais te interessam, porque o objetivo dela é te manter na plataforma, Isso, é manter a audiência, audiência. certo? Então, a partir do momento que você acompanha uma determinada pauta política por meio daqueles perfis, ela vai começar a te direcionar cada vez mais para aquilo e te coloca numa bolha, né, Isso. de entendimento e de opinião política. Esse é o grande desafio, porque você entra dentro da bolha, hoje, a mentira é algo, uma grande interrogação. O algoritmo, ele não sabe o que é mentira. Ele não sabe. Ele apenas, quando eu distribuo uma notícia, seja ela verdadeira ou não, mas que chega na pessoa certa, que vai acreditar naquilo, aquilo se tornou verdade para o algoritmo. Então ele vai entregar para os grupos, então esses grupos da direita, da esquerda, aquela coisa toda, eles se alimentam dentro de bolhas. É por isso que o Brasil hoje, o mundo todo está falando, não, não. O Brasil hoje tem 25% falando extremamente de Bolsonaro, disso, daquilo, daquilo, e 25% falando de Lula, mas tem 50% aqui que tá de saco cheio de política, de saco cheio dessa discussão. E isso, Alex, isso é invenção. Não, isso é número, isso é algoritmo. A galera gosta muito mais de falar de vozinha ou de Felipe, Vini Júnior? Vini Júnior com a menina lá, do que de Bolsonaro e Lula. É porque a gente vive dentro de bolhas, acha que esse assunto de política é no Brasil todo. Não é no Brasil todo. É dentro de algumas bolhas. Aí vem o desafio da turma do marketing, das campanhas e da análise de dados. Eu não preciso falar com a galera, os evangelizadores, a turma que já é evangelizada. Eu preciso furar a bolha dos 50%, mostrar um conceito melhor de Brasil, um conceito. Esse é o desafio, que às vezes a galera não entende. Isso está totalmente voltado para a estratégia política num ano aí eleitoral, né, Alex? Que isso também, se você vai para um varejo, é a mesma coisa. Bicho, a indústria ela tá focando nisso, só em pneu de carro, mas, cara, a galera tá comprando também limpador pô, vamos gastar também aqui, vamos entrar nisso. Não, mas o limpador outros fazem. Mas, bicho, vamos testar aqui com o limpador também. É isso, eu acho que o grande desafio é a gente tentar encontrar Os movimentos, né? Como a gente falou. É o que aconteceu ontem com o goleiro.
Exato. E isso acontece do nada e também passa muito rápido, né? Exatamente. Então aí é onde entra aí a importância do trabalho de inteligência de dados, de monitoramento, social listening. Mas Isso. agora eu quero falar do seu livro. Sim. Você lançou o Brasil Digital, né, Isso. nas entrelinhas da polarização. Como surgiu essa ideia de reunir tantos anos, né, de pesquisa, de dados, numa obra literária? Ah, isso aqui é É o pai olhando para o filho, né? O isso é orgulho, né? incrível, né? Porque foi muito difícil. As pessoas que estão escutando e vendo a gente sabem que eu tinha um miolo do livro todo, mas eu não tinha o começo e nem o fim. Então, o trabalho de criar esse início e terminar foi o grande desafio. É uma análise de 2017 a 2024. A gente pega todo o movimento do bolsonarismo no país, todo a história do Lava Jato, do crescimento de Bolsonaro, as manifestações nas ruas, tudo em dados, tudo bem detalhado. Bolsonaro ganha, os momentos de crise do governo, tudo monitorado em redes sociais. As brigas de Bolsonaro com Mandetta, Bolsonaro com Moro. E qual o impacto disso? Quem ganhou no debate entre Moro e Bolsonaro? Quem ganhou mais seguidor? Quem perdeu taxa? Quem recebeu mais reclamação? Tudo isso dentro do livro. E a gente pegou até 2024, porque aí a gente mostra a pandemia, todo aquele movimento da pandemia e o surgimento do Lula, né, nessa história toda. E, assim, o livro, para mim, foi um desafio e, para completar esse desafio, eu mesmo submeti ele para o Prêmio Jabuti e a gente foi semifinalista do Prêmio Jabuti do ano passado. Então, assim, para mim, eu disse, como pode meu primeiro livro ser já semifinalista? Mas eu acho que... Parabéns, hein? Obrigado. Que reconhecimento, hein? Assim, e é como você disse, é um filho, porque a gente pensou bem direitinho na capa. Eu pedi para um design lá da agência desenhar mesmo, desenhar mesmo a história toda. Então, aqui a gente mostra, tem muitos gráficos, né, falando de Lula, Bolsonaro, crescimento, tá, essa coisa toda. Então, vale a pena. E esse livro a gente encontra para venda onde? Aqui na Paulista, no Conjunto Nacional, lá na livraria Drummond. E ele vende na internet Tem também? vende na internet, na Amazon, Legal. Então a gente vai deixar aqui o link na nossa descrição do vídeo. Tem um link aí para você acessar e adquirir seu exemplar. E eu não preciso mais, porque agora eu vou ganhar o meu exemplar aqui. Seu livro. Autografado pelo autor, né? E vou ler porque é de fato uma obra importante para o nosso mercado. E, pô, parabéns pelo prêmio. Isso eu não tinha visto. Que legal. Que legal. Obrigado. Fico feliz por você aí e por uma literatura aí técnica da área de dados, né? Ter entrado para esse reconhecimento do Prêmio Jabuti. E, Alec, pô, a nossa conversa já está chegando ao final e eu quero que você traga aqui para gente, já que você tem essa experiência no campo político, e a gente está falando disso, seu livro traz essas informações, nesse momento político, a gente tem aí gestores profissionais trabalhando no desenvolvimento de campanhas, no desenvolvimento do posicionamento, das narrativas dos candidatos, né? A gente está falando aqui do marketing político. E qual que é a sua mensagem para essas lideranças, para esses profissionais, a respeito da importância dos dados na concepção dessa estratégia de marketing político? Eu falo sempre que a equipe ela tem que sair da caixa, porque ela vai estar dentro da bolha. Esse é o grande desafio. Como é que eu posso fazer um trabalho de marketing para eu furar essa bolha? Esse é um ponto chave, porque senão eu vou estar fazendo material só para meu grupo. E
o candidato precisa sair do grupo dele, da bolha dele. Então, usar dados da melhor forma, entender o concorrente, extrair os dados dos concorrentes para entender qual a linha que ele está indo, para poder você fazer hoje com os recursos a gente tem como direcionar uma publicidade para os jovens, só para universitários. Então a gente tem como fazer isso. Então agora é parar. A turma de monitoramento é sair dessa história de monitoramento. Monitoramento em si é básico, é o feijão, é feijão com arroz. Vamos pensar no fora, vamos entender o monitoramento, mas vamos entender de dados. A gente precisa furar essa bolha. E como é que vai furar essa bolha? Com esses conteúdos aqui, vamos fazer teste. Eu acho que é teste. Em campanha eleitoral, em 1980, era a televisão. Em 2017, foi rede social, digital. 2024 também. 2026, agora, é a campanha usando IA, usando recursos e escalar. Então, eu posso escalar de forma exponencial recursos. Usar da inteligência artificial ao nosso favor. Quando o cara receber uma mensagem, ter um bot que vai estar respondendo de uma forma personalizada aquele eleitor. Então, a gente pode fazer isso, usar recursos tecnológicos para poder se aproximar das pessoas. Ou seja, esse ano é o ano da eleição mais tecnológica que a gente já viu, provavelmente. Com certeza. Vai ter guia eleitoral, mas vai ser de recortes para poder jogar dentro das redes. Muito bom. Alec, obrigado, meu amigo, obrigado. mais uma vez por ter vindo aqui. Quero te agradecer aí demais. A agenda nos permitiu nos encontrar rapidamente, já logo no início aqui do nosso canal. Obrigado pelo presente também, pelo livro, e desejo aí muito sucesso para você, continuando, né, nessa trajetória de sucesso, tanto na empresa, como empreendedor, como um acadêmico também, e agora como um aspirante a filósofo. Pois é, obrigado mesmo, foi ótimo o bate-papo, e vamos ter mais oportunidades de bater um papo, conversar mais, que é sempre bom, né, a gente compartilhar essas histórias todas. Com certeza, para mim é uma grande honra ouvir essas histórias como a sua. E pessoal, obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui no canal. Deixe seus comentários aí a respeito das pautas que vocês querem ouvir aqui, nomes que vocês querem sugerir. Curtam aí esse vídeo e compartilhem também com seus contatos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!